Bom, olá, estamos aqui recebendo o Bruno Costa, da Auren. A Auren é uma startup que criou uma solução para auxiliar, dentro do conceito de acessibilidade, melhorar a acessibilidade de, principalmente, alunos, né, dentro de um ambiente acadêmico, a ter acesso, pessoas que tenham, né, alguma deficiência auditiva, que possam ter acesso mais fácil ao conteúdo que é disponibilizado pelos professores. Então, o Bruno, ele é fundador, né, dessa empresa, da Auren, e também é o executivo-chefe, e nos está fazendo aqui a apresentação para nos explicar como funciona e demonstrar a ferramenta da Auren que pode ser usada, né, principalmente nós aqui na Unifal, né, estamos aqui organizando aí um piloto, né, um teste, para a gente verificar, né, a validade e a qualidade aí da ferramenta. Então, por favor, fique à vontade, Bruno. Bom, obrigado, Hélio. Bom, como o Hélio disse, meu nome é Bruno, eu sou CEO da Auren e eu vou apresentar um pouco sobre a estrutura da ferramenta, como ela funciona, né? Depois a gente vai acabar chegando a um ponto de o Hélio até mesmo ver de utilizar a ferramenta para ele ver como é o fluxo de um professor entrar numa aula, criar uma sala e etc. E iniciar uma legenda, porque normalmente alguns professores, às vezes, pelo fato de ser uma coisa diferente, cria-se alguma dificuldade na utilização, até mesmo um estranhamento, mas isso é normal e acontece, e aí, com o tempo, às vezes, com o domínio da plataforma fica bem mais fluido. Eu vou compartilhar minha tela aqui um minuto, para a gente share screen. Ok. Ok, deixa eu ver se vai aparecer a minha tela. Ok, certo. Bom, vamos lá. Aqui eu vou só voltar para a gente começar pelo início, né? Essa aqui é a plataforma, ela se chama Janus. Ela é uma plataforma que, basicamente, você pode criar uma sala, iniciar uma reunião, conectar alunos dentro dessa plataforma e legendar essa aula, né? Ou seja, a gente conecta aqui com uma conta, eu vou conectar nessa conta e a gente já vai para uma dashboard, ou seja, essa dashboard ela complementa onde fica suas salas, né, seu grupo de aulas onde você vai poder ministrar, sua conta e a lixeira, configurações e um chat para suporte que você pode conversar com a gente caso tenha alguma dúvida. Bom, de início a gente vai criar uma sala. Nessa sala é onde os professores vão ter arquivados todas as suas legendas, ou seja, de forma que a cada vez que ele inicia uma aula, ele gera uma legenda ou coloca uma apresentação PDF, que também é possível. Esses arquivos ficam salvos dentro dessa sala. E aí, caso ele queira conectar com os alunos, ele compartilha o link, né, o código daquela sala, e o aluno também pode ter acesso à legenda, se o professor liberar, né, caso o professor liberar para compartilhamento. Então vamos criar aqui uma sala, vamos colocar aqui teste, só para poder fazer uma demonstração. Então a gente inicia aqui com o teste, certo? A gente vai iniciar essa aula. Essa sala, perdão. Essa sala tem aqui o código da turma, né, da sala. Aqui ficam as apresentações em PDF, caso seja de opção do professor. A legenda, e aqui vai ficar a timeline dessa sala, né? Então vai ficar lá cada aula que ele iniciou. Quando ele iniciar, ele pode iniciar como legenda somente, né? Como câmera e com a legenda, ou com uma apresentação em PDF. Eu vou focar primeiro somente na legenda, para ficar mais fácil de explicar. Lá dentro também a gente tem essas mesmas opções, é mais para poder escolher previamente. Então, vamos começar pela legenda. Então, eu comecei pela legenda. Aqui, no caso, já começou a gerar minha legenda em tempo real. Eu vou parar só para poder explicar. Bom, ok. Normalmente, de início, a nossa plataforma ela tem um vínculo com o Google Chrome. Então, assim, a gente até indica para os professores para ter a melhor funcionamento da plataforma, utilizar o Chrome. Isso por uma questão de conexão com o software de reconhecimento de voz, que faz essa conexão entre servidores, então a gente pede para utilizar o Chrome para o funcionamento da legenda.
Quando você iniciar uma legenda, todos os browsers que você for utilizar, né, ele vai surgir aqui uma opção de permitir, né, permitir bloquear microfone. Isso é por uma questão de segurança do Chrome, não tem como habilitar automaticamente, até mesmo por, como eu disse, por segurança, né? Então, quando a gente clicar nesse botão ou iniciar diretamente com a legenda, ele vai aparecer primeiro a opção de permitir para depois ligar a legenda. Se você cancelar, é só clicar aqui no cadeadinho, vir aqui na opção de câmera ou microfone, né, no caso de microfone, e colocar a opção permitir. Aí a gente inicia a legenda e a partir de agora ela vai começar a gerar a legenda em tempo real. A legenda, ela não necessita necessariamente de um bom microfone ou de uma ótima internet. Com 5 megas e um microfone, até mesmo um microfone sem fio Bluetooth, ela funciona perfeitamente. Então, você tem a legenda, ela é uma legenda que você pode flutuar, né, dentro da página aqui da página web, né? Você tem a área de configurações, como eu disse, você pode subir um PDF novamente, não precisa ser necessariamente lá. Você tem o chat, um quadro digital onde você pode desenhar e dar explicações. E uma ponteira laser, né? E aí tem as configurações aqui de legenda, ou seja, estilo da fonte, né? A gente tem aqui os estilos da fonte, cor da fonte, tamanho da fonte, cor do fundo, opacidade do fundo, e também a gente possui algumas outras línguas, né? Às vezes uma aula de inglês ou algo que o curso oferece, então tem aqui outras línguas que também já estão vinculadas com a plataforma. Como a gente faz essa estrutura para pessoas surdas e deficientes auditivos, às vezes alguns professores preferem fazer diretamente pela plataforma. Então, eles às vezes utilizam a câmera, por exemplo, para poder fazer a leitura labial, que alguns alunos preferem como forma de acompanhamento, não são todos, mas alguns alunos preferem utilizar a câmera como forma de acompanhamento para poder utilizar tanto a legenda e a câmera para poder entender como uma referência, né? E aí utiliza a câmera. Também a gente tem a opção hoje, que hoje atualmente está em beta, mas a gente já lançou essa funcionalidade justamente para facilitar, porque a gente sabe que a facilidade de utilizar, às vezes, um outro software de apresentação slide, ou até mesmo de vídeo, poder mostrar pelo YouTube, a gente criou um software desktop, né, que você faz um download dele, para poder gerar a legenda e ela ficar flutuante, ou seja, ela sempre vai ficar acima de todos os softwares que você for utilizar no seu computador. Desde um Word, um Excel, um slide, né? E você poder utilizar ele sem nenhum problema. E esse software, ele é um desktop, como eu falei, e ele é basicamente a mesma estrutura do web, né? Ou seja, você vai colocar a sua conta, sua senha, e aí você vai entrar. A mesma estrutura. Só que essa plataforma ela é mais para poder utilizar a legenda flutuante, ou seja, ela não vai ter as opções que você tem aqui. Disso pensando que o professor poderá utilizar no caso da engenharia, um MATLAB, poderá usar um Simulink e etc. Né? Então aqui a gente tem a opção de pegar o link, que é o link dessa aula, onde os alunos também podem conectar. Então, o professor pode compartilhar esse link de acesso, onde os alunos vão conectar a essa aula e poder ter acesso a essa legenda. Colocar aqui, né, conectar. E agora a gente já tem uma legenda flutuante. Eu vou ligar as duas ao mesmo tempo. Eles têm um delay, o delay varia conforme a internet, né, mas normalmente o delay é bem baixo. Eu não estou com uma internet ótima aqui, mas como vocês podem ver, realmente um delay relativamente baixo, né? Você não tem uma diferença muito gritante entre as palavras. Acontece quando tem alguma oscilação entre a internet, a conexão, e aí tem um delay sim do que está sendo dito. Outra coisa que pode acontecer por conta de delay de internet a legenda, às vezes, ela parar, mas o microfone está acionado. Isso acontece também por conta da internet. Então, é só religar e ligar o microfone novamente para ele entender que você está falando, porque o tempo todo o microfone, o software, ele está escutando o que você está falando, ou seja, ele está falando, não, ele continua dizendo alguma coisa. Quando a internet oscila, ele
ele diz que você parou de falar. E às vezes dá algum problema por conta da internet e ele não reconhece mais que você voltou a falar. E aí você só liga e desliga só para poder fazer com que ele volte a entender que você está falando novamente. Bom, a partir daí a gente pode sair. Aqui eu tô com a legenda flutuante, ela não depende mais da estrutura da plataforma, tanto que ela vai parar agora, porque eu não estou mais utilizando a aula. E aí a gente tem aqui o nosso arquivo, né? Como eu disse, a gente salva aqui os arquivos. E aqui a gente tem a nossa legenda. Essa legenda atualmente ela fica como um bloco, mas a intenção é que ela fique em um corpo de texto, né? Ela fique numa estrutura de texto e você pode revisar, oferecer para os alunos. Muitas instituições, inclusive, fazem a revisão para poder oferecer como forma de apostila. Isso vai dar preferência da instituição e também do aluno. A partir do momento que a gente sai, você tem aqui a sua sala, a sua sala de aula. Você tem as configurações, se vocês quiserem excluir ou apagar ou editar até mesmo o nome. E ela funciona basicamente dessa forma, né? E cada sala é independente uma da outra e você pode fazer uma conexão com os alunos. E eu tenho que criar uma sala para cada aula que eu for fazer, ou Bruno? Ou não, a sala eu posso entrar nela e fazer quantas aulas eu quiser? Exatamente. Você pode chamar, por exemplo, exatamente isso que você disse, né? Você pode criar uma sala para fazer várias aulas independentes. A gente só criou as salas porque fica uma forma mais organizada, até mesmo para quem faz revisão de legenda no final, né? Então você tem lá exatamente, aí a pessoa já sabe de onde que você tem que ir, onde que está aquela partição, onde que aquela legenda tá vinculada, e fica mais fácil até mesmo de gerenciar as legendas no final. E se eu, por exemplo, quiser utilizar um vídeo, por exemplo, do YouTube, ele legenda esse vídeo ou ele só consegue reconhecer a voz falada no microfone? Então, ele reconhece, normalmente tem, só que tem um porém que a gente até está pensando em implementar isso dentro da própria plataforma para facilitar, porque quando você fala de vídeo, e um vídeo, ele no caso, o som dele está dentro do computador, certo? Ou seja, não é pelo microfone. Por enquanto ele escuta o microfone, não o computador. E aí, para isso você tem que liberar essa opção no próprio computador. Ou seja, ok, eu consigo mostrar. Eu não sei se tem todas as opções, todos os computadores têm essa opção, mas a maioria que a gente testou, até computadores que foram de 2010, 2011, tinham, que é você entrar lá naquela configuração de alterar os sons do sistema e liberar na parte de gravação o mixer estéreo, né, que é esse aqui. Você libera ele e aí você consegue fazer com que o computador ouça, o software ouça o que está acontecendo no computador. Mas o porém que eu quis dizer é que quando você pega vídeo de YouTube, a voz tem a perda de dados, né? Então ela não vai sair com a mesma precisão que uma voz falada aqui, eu chamo de pura, né? Porque ela está saindo e indo direto para um ponto só. No caso da legenda de um vídeo do YouTube, você vai pegar ele já foi processado em algum momento, já passou por um software de edição, já foi feito o upload, e ainda mais dependendo do microfone que a pessoa usou, da forma que o vídeo está sendo carregado, ele tem muita perda de dado. E um dos motivos pelo qual a legenda, por exemplo, do próprio YouTube que faz essa legenda de vídeo não ser tão boa é justamente por conta disso, porque eles pegam um vídeo gravado que tem essa perda de dados e às vezes não consegue acompanhar. A gente já utilizou, eu inclusive já utilizei para legendar vídeo, não tive problema, mas a revisão é um pouquinho maior por conta disso. Tá. E vocês, qual é a taxa de acerto, assim, ao longo do tempo, com várias pessoas diferentes? Vocês têm já uma análise de qual é a taxa de erro ou taxa de acerto, né, para transcrição? Ela tem uma taxa. Se a gente contar com um microfone como esse aqui que eu estou usando, ou até mesmo um microfone de lapela, vamos colocar um microfone de lapela para ser mais preciso, né? E uma internet boa, a gente fala boa, uma internet assim que, sei lá, uns 100 megas, assim, que você está falando de uma instituição, né? Aí a taxa vai até 92% de acerto. Mas falando, por exemplo, como eu disse, né, até, por exemplo, 5, 10 mega e um microfone que nem um de Bluetooth,
você chega a 88%, 87%, as palavras normalmente se embolam um pouco, às vezes quando é palavra muito grande, ou quando. Mas é uma taxa relativamente alta, justamente ainda mais pela velocidade. Eu particularmente falo rápido, né? É um ponto que normalmente as pessoas levantam. E ele pega normalmente, ele consegue me acompanhar tranquilo. É muito difícil dele ter erro, até porque eu falo que eu sou parâmetro de teste, né? Por falar rápido e conseguir acompanhar conseguir acompanhar minha fala. E até na conversa natural, ninguém compreende 100% da fala da outra pessoa. Você sempre há uma taxa de Não. perda. Mesmo a gente conversando entre eu e você, eu não vou entender 100%, porque algumas coisas ficam realmente perdidas, né? Então, a 92% está muito próximo do que já é a capacidade nossa de entender o que o que o outro fala, né? Isso é interessante. Exatamente. Eu recebi aqui o e-mail de verificação. A gente podia Legal. fazer um teste, eu criar uma sala aqui, a gente testar. Certo. Então, e aí eu abro até como aluno, como software flutuante, ou até mesmo na plataforma e conecto na tua aula. Tá, joia. Eu não sei se a gente vai conseguir compartilhar as duas telas ao mesmo tempo aqui. Acho que consegue, sim. Vamos tentar. Eu acho que não tem nem tanto problema, porque eu mostrei a legenda, então, mas se for preciso, a gente compartilha junto. Tá, joia. Eu vou abrir aqui o e-mail que eu recebi, já cliquei aqui para verificar. Deixa eu compartilhar minha tela para as pessoas verem o que eu estou fazendo aqui, né? Isso. Entrou aqui na plataforma e permitir que o microfone acesse, que a plataforma acesse o microfone do seu computador, né? Então, a partir de agora. Agora já acessou. começa a falar. Ok. Aí vamos lá, vamos ver. Eu não estou com microfone de lapela e nem microfone de headphone. Então, estou usando o microfone da minha câmera, que é um microfone que não é um microfone de alta qualidade, é a câmera embutida no meu notebook. Então, é normalmente um microfone que não tem uma precisão, uma qualidade muito boa. Mas eu estou falando normalmente como eu falaria numa aula qualquer. Não estou utilizando não estou fazendo pausa extra, né? Estou falando como se eu estivesse falando com os meus alunos e a legenda está aí aparecendo bastante precisa, né? Com bastante precisão. E eu achei que uma das coisas assim mais legais, na verdade, porque às vezes você dá uma aula tão interessante e depois você fala assim, puxa, eu podia transformar essa aula num artigo, né? Não num artigo científico que exige um cuidado maior e tal. Mas, olha, a aula podia se transformar num artigo para eu mandar para uma revista, para um blog, para um site, para alguma coisa, e agora realmente eu posso fazer isso, mesmo que eu não vá utilizar para o objetivo principal, né, que é acessibilidade, inclusão, né, permitir que pessoas com deficiência auditiva possam compreender e acompanhar a aula, mesmo com esse principal objetivo, você tem um benefício secundário, que é gerar o arquivo de texto a partir da aula que você deu. Então, você economiza bastante tempo, principalmente se você pretende transformar suas aulas em publicações, né, que você depois pode simplesmente fazer a edição final, né, tratar o texto e publicar. Achei muito interessante. Bruno, já achei uma segunda utilidade aí para esse sistema e vai começar a fazer parte da minha rotina aqui, viu? Que legal. E a gente fica aberto a feedbacks, justamente para o que você. Porque assim a gente fala, a plataforma não é só voltada para o surdo, e sim também para o professor, que é a ponte, né? Então, quanto mais isso beneficia o professor no fato acadêmico e didático, faz muito sentido para a gente também poder gerar funcionalidades que façam isso valer a pena. Então, até mesmo a maioria das funcionalidades daí não foram criadas pensando nos quintetos de inovação, foram justamente no sentido de validar isso com o professor, fazer muito teste e eles darem esse ponto de vista. Então, a maioria das ferramentas que estão aí hoje foram dadas, lógico, no contexto inicial, né, que era somente a plataforma web, e agora com a gente está tentando fazer a desktop para poder facilitar. E muito disso vem do ponto de vista do professor, porque não pode atrasar a aula, não pode parar no meio do caminho. Todos esses aspectos a gente tenta facilitar. Até me lembro, né, quando a gente começou, a gente cronometrava o tempo de aula para ver se não tinha problema, né, se não ia passar ou acontecer qualquer coisa no caminho. Então a gente está tentando facilitar, e esse ponto da legenda a gente quer deixar aquele texto final
com mais cara de conteúdo, né? Com mais cara de artigo, ou de livro, ou de apostila, para poder utilizar ele com mais facilidade e facilitar até mesmo o professor não precisar parar ali, vou ler aqui cada coisa, né? Tá tão coerente, tá tão organizado aqui que eu não preciso nem isso. Eu já pego ela, já utilizo para alguma coisa que eu preciso. Ok, eu acho que a demonstração foi, né, bem suficiente para as pessoas, né, entenderem. Até eu, usuário novato, né, entrei pela primeira vez hoje aqui no sistema. Foi bastante fácil, né, não tem nenhuma complicação. Lógico que a gente vai ter que ter alguma complicação, talvez, na hora que você for utilizar um outro software por trás. Você vai ter que, né, entrar no aplicativo ao invés de fazer o login Sim, na web. Mas, né, assim, a princípio, toda essa o recurso que você já tem nele já é suficiente para dar uma aula básica, né, completa, com câmera, com a apresentação de slides e com a apresentação de slides também, né? Você pode abrir sim, dentro da própria plataforma, né, normal, e câmera e exato. também as legendas automáticas. Então, assim, o objetivo era esse, né? Você fazer essa demonstração para a gente, fazer o teste com o usuário, né, novato. Exato. E aí, e aí agora vamos, né, como diz, a proposta é colocar isso disponível dentro do ambiente aqui da Unifal para os professores testarem, quem tiver a necessidade ou não, né, se você quiser simplesmente como eu, né, eu vou usar, eu atualmente não tenho nenhum aluno portador de deficiência auditiva, mas vou usar com esse objetivo da de gerar o arquivo texto a partir da aula. É, Sim. então, né, essa é uma oferta aí que o Bruno está fazendo para a gente conhecer essa plataforma. Né, e muito obrigado pela a sua apresentação e pela oferta, né, de disponibilizar isso para a gente. A Com ideia certeza. agora, bom, a ideia é isso, quem precisar entrar em contato, a gente vai, né, a princípio, no futuro próximo, se a gente for colocar isso para todo mundo utilizar, vai ser feito através do departamento de TI da Unifal, mas a princípio, nesse piloto, o Bruno é quem vai ser o contato. Então, quem quiser, né, pode entrar em contato comigo, professor Hélio, e eu passo o contato do Bruno e ele vai criar aí o login, cadastrar você como professor para poder utilizar a plataforma. Então, essa vai ser essa forma Ótimo. inicial, aberta a todos, né, para vocês explorarem, darem feedback, e a gente está dentro com o núcleo de acessibilidade da Unifal também. O Cássio, né, participou de uma reunião anterior e vai também ajudar, né, o Bruno a desenvolver mais ainda essa plataforma, oferecendo recursos como, por exemplo, o uso de Libras, né, que hoje ela ainda não tem, mas que está aí no backlog aí do próximo Scrum deles aí, eles vão fazer Exatamente. na Exatamente. próxima reunião já vão planejar um sprint aí esse lançamento. Né? Talvez demore um pouquinho Exatamente. mais, né, Bruno? Não é tão simples, mas É, assim, a gente espera que consiga abraçar o máximo da inclusão. Até ia falar uma das coisas que a gente acha impressionante, como as pessoas aproveitam a plataforma ao máximo. A gente recebeu depoimentos, por exemplo, de salas que não tinham alunos surdos e eles estavam usando para pessoas com TDAH também, porque elas tinham que manter um maior foco e elas estavam tendo um maior aproveitamento das aulas. Então, a gente fala assim, e eu me coloco à disposição para todo e qualquer suporte, tanto por se precisar conexão por WhatsApp, que às vezes é uma coisa mais rápida, por e-mail, e a gente tem o chat lá. Normalmente isso no chat a gente demora 1 minuto, o mais rápido possível, que a gente sabe que a necessidade, às vezes no momento lá da aula acontece alguma coisa que tem que ser algo rápido, então a gente está à disposição. A gente começa 6, 7 horas da manhã e vai até as 11, meia-noite da noite, 11 horas e 11h59 da noite. Então a gente está à disposição para todo mundo. tá, joia. Obrigado, Bruno. Parabéns pela iniciativa, uma ferramenta excepcional para, né, a Obrigado. inclusão. E agora, você falando em TDAH, eu me lembrei até que eu já tive um caso de um aluno que ele realmente me pediu algumas vezes se eu tinha cópia daquilo que eu falava na sala de aula, e aí eu não tinha. Você falou agora, me veio na mente, né, me veio essa lembrança desse aluno que pediu, e eu na época falei, não tem, isso vem na minha cabeça na hora. O livro tem todo o texto que eu estou falando, mas na aula a gente dá exemplos que não estão escritos nos livros, né? E Exato, aí exato. ele pedia, né, para poder ler e estudar, porque ele não conseguia memorizar aquilo que ele ouvia na aula, né? Mas aí
esse já é né, um outro objetivo do uso da ferramenta. Então, parabéns, realmente Aluno muito que legal. Obrigado. que aluno que não fez uma prova com o professor, que sentou lá e falou, putz, ele falou isso em sala, mas não achei isso no livro. Então sempre tem mesmo. Mas eu agradeço muito pela oportunidade justamente eu agradeço também pelo fato de vocês terem se interessado e propagar essa parte da inclusão, que é uma coisa que a gente sabe que é uma coisa muito difícil, muito pouco acessível, e quanto mais pessoas abraçam isso, mais a gente está propagando a inclusão e ajudando pessoas a conseguirem entrar no mercado de trabalho e conseguir fazer uma vida até mesmo. Obrigado mais uma vez. Tchau, Obrigado. tchau. Até mais. Tchau, tchau.